Deixa eu lembrar de uma coisa boa. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E nós queremos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um dia de vida. E hoje nós temos aqui como nosso convidado um grande amigo, Johnny Rodrigo Dias. Boa noite, Johnny, seja muito bem-vindo à cozinha da minha casa. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Carlinho. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Nós que agradecemos, Johnny. Gente, o Johnny, para quem não o conhece, ele é psicólogo, formado na Unipac e é pós-graduado em Teologia e em Recursos Humanos. O Johnny é filho do Walter e da Jane e ele é da localidade rural Fagundes, né, Johnny? Isso mesmo. Nasceu e se criou na localidade do Fagundes. E não era para eu falar não, mas eu já vou adiantar, Carlinhos. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos ter uma surpresa. No finalzinho o Johnny vai falar sobre isso. Que o Johnny, além de psicólogo, ele vai se tornar escritor. No finalzinho hoje da live ele vai falar um pouquinho sobre isso. Johnny, é um grande prazer realmente recebê-lo na minha casa, né? Já há vários dias, há várias semanas, né, que eu estou atrás de você, mas eu sei que você trabalha muito e por falta de tempo não pôde vir e agora chegou a sua vez, né? A gente fica muito feliz, eu sei do seu trabalho, Johnny, com as pessoas, eu sei do grande profissional que você se tornou e por essa razão, o convite de você participar conosco da Hora da Prosa. Johnny, todos nós temos a mesma curiosidade com cada profissional que vem participar da Hora da Prosa. E essa curiosidade é o porquê que você escolheu psicologia. Tem um motivo. Eu costumo falar que às vezes você escolhe a profissão te escolhe. Não é assim? Sim. Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho como que isso surgiu, o porquê que você escolheu, né? Como que começou tudo isso na sua vida. Fica à vontade e os nossos ouvintes, né? As pessoas que assistem a prosa com certeza estão curiosos como eu. Cristina, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? O convite já tinha surgido, né, em outras oportunidades. E hoje chegou o dia. Graças a Deus. É muito bacana esse projeto, né, que vocês hoje têm, que é de valorizar um pouco as pessoas da nossa casa, né, as pessoas da nossa cidade. Então acho que isso é muito bacana. Então parabéns pelo Muito projeto obrigado. de vocês. Obrigado. Quando que surge a psicologia na minha vida? Quando eu tinha 14 anos, eu resolvi ir ao psicólogo. Eu não estava muito legal, não estava muito bem, então resolvi procurar um profissional. Em época, eu procurei aqui o Hospital Santa Maria, o hospital tinha um psicólogo, e aí eu achava muito interessante eu ir lá uma vez por semana, conversar com aquele profissional e ele conseguir me ajudar, ele conseguir com que eu fosse para casa e fosse mais feliz. Isso era muito encantador para mim. E na época eu não tinha muito, né, a noção que eu tenho hoje da psicologia, mas eu achava aquilo muito sensacional. E é sensacional, né? É um trabalho bacana. Eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito de psicologia. Mas então, assim, foi muito interessante. E a partir daí, surgiu aquela coisa assim, né? Quem sabe um dia eu não vá fazer psicologia.
E eu falo que a minha história com a psicologia é uma história muito bonita. E é uma história de fé, é uma história da gente acreditar, é uma história da gente de superação. E eu, com aquela vontade da psicologia e tudo mais, né? Era morador lá da localidade do Fagundes, e eu percebia que eu não tinha nenhum tipo de condição financeira de fazer uma faculdade. E aí, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a paróquia aqui, ela promoveu as missões populares, onde, né, várias pessoas, cada final de semana, ia para uma comunidade para fazer esse trabalho missionário, de visitar as casas, de visitar as famílias. E eu, morando lá no Fagundes, nós recebemos a visita de alguns missionários. E dentre essas pessoas estava a irmã Fátima. A irmã Fátima era irmã aqui na Borda. Eu me lembro muito da irmã Fátima. Muito, eu né? participei dessas missões. Sim, sim. E aí, a irmã Fátima perguntou para mim assim: ô Johnny, você tem vontade de fazer uma faculdade? O que você vai fazer quando você formar o ensino médio? Eu estava no segundo ano, né? Então no próximo ano eu concluiria o ensino médio. E eu falei para ela assim: ô irmã, vou plantar feijão. E ela falou assim: mas você tem que estudar. Eu falei: irmã, a gente não tem condição nenhuma de estudar. E aí ela pegou e falou para mim assim: olha Johnny, quando você estiver formando o terceiro ano, você me procura, porque nós vamos correr atrás de uma bolsa de estudo para você estudar. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu procurei a irmã? Não. Eu procurei a irmã? Não procurei a irmã. Pensei assim: olha, aquela história ficou lá nas missões. E num belo dia, já lá para março do outro ano, que eu já tinha concluído o ensino médio, eu me encontro com a irmã Fátima, bem aqui no centro de Antônio Carlos. E aí a irmã fala assim: você não me procurou? E aí eu não tinha nem resposta para dar para ela. Ela falou assim: não, mas esse ano você faz o vestibular que nós vamos conseguir uma bolsa para você. E aí foi aí que eu fiz o vestibular, que a gente conseguiu a bolsa, e com a ajuda de muitas pessoas eu consegui estudar. Então assim, não é um mérito só meu. O meu diploma tem muita gente com ele, muita gente que me ajudou para que eu conseguisse me tornar psicólogo. E correu da irmã Fátima e acabou encontrando com ela. Acabei encontrando com a irmã Fátima. Eu me lembro muito da irmã Fátima. Irmã Fátima tinha um trabalho assim, belíssimo, assim, né? Irmã Fátima fazia ceasa, mexia na horta, né? Até hoje eu tenho um contato muito bom com ela, né? E assim, eu devo muito a ela por ter me olhado e ter acreditado em mim, ter acreditado que eu tinha um potencial. E há tantas outras pessoas que ao decorrer da faculdade me ajudava com xerox, me ajudava com passagem, me ajudava a fazer estágio, e foi assim que eu consegui me formar a faculdade, consegui formar a faculdade. Então assim, olha, o meu diploma tem muita gente. Mas eu penso, Johnny, que quando se consegue, né? Eu estou vendo você falar, os seus olhos brilham. Eu penso que o valor que você dá ao estudo, ao seu diploma, à sua profissão hoje é muito maior do que aquele, né, Carlinhos, que às vezes consegue do nada, né? De forma talvez mais fácil, né? Tem muita gente que às vezes estuda só por estudar, não segue carreira, Sim. Né? Agora, quando a pessoa realmente nasceu para aquilo, se esforça para ser, existe uma diferença mesmo profissional. Eu gosto muito dos ditados populares, que eu acho que de fato eles têm uma sabedoria muito grande, né? E tem um ditado que diz assim, né? Que coração dos outros é terra que ninguém pisa. Mas eu falo que eu, enquanto psicólogo, eu caminho por lá. Porque eu tenho esse acesso, né? Às vezes as pessoas, nos atendimentos, quando elas, né, me procuram, elas vão falar das coisas mais íntimas delas. Daquilo que elas às vezes nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Então eu tenho esse acesso. Uma vez me perguntaram assim, né? Ô Johnny, o que mais já te feriu, ou o que mais te fere quando você faz um atendimento? O que você já ouviu que mais te feriu? E aí eu falei para a pessoa assim, olha, o que mais me fere, até hoje nos atendimentos, é às vezes quando eu encontro alguém e a pessoa está guardando alguma coisa, às vezes há 3 dias.
às vezes há 3 meses. Mas tem gente que guarda certas coisas há 30 anos só para elas. E às vezes elas não têm coragem de dizer para ninguém. E às vezes elas procuram um psicólogo para dizer. Então acho que isso é muito bonito, né? Essa confiança e esse respeito que a gente precisa, né, de ter com a vida das pessoas, com os sentimentos das pessoas. E eu imagino, Johnny, que, por exemplo, uma pessoa que guarda 30 anos, né, Carlinhos, alguma coisa, o dia que essa pessoa passa a confiar no profissional e chega a falar, colocar isso para fora, é uma libertação, né? Sim. Eu penso que dali para frente a vida da pessoa se torna outra. É uma borboleta que sai do casulo, né? É isso. E consegue voar. É muito bacana. É muito bacana, é uma profissão muito bonita a gente ter acesso, né, aos sentimentos, às emoções que as pessoas partilham com a gente, né? E uma dúvida, antes da gente entrar na prosa de hoje, uma dúvida. Eu conheço várias pessoas que são psicólogos e às vezes eu ouço psicólogos falarem que eles também procuram um psicólogo. Claro. É dessa forma que funciona? É dessa forma. Como eu iniciei falando para vocês, né, a minha profissão começa com isso. Começa com eu procurando um profissional. Cristina, como que eu vou te ajudar a resolver um conflito que você tem com sua mãe, por exemplo, né? Se eu tenho um conflito com a minha e ele não é bem resolvido. Então a gente precisa estar bem para a gente conseguir ajudar outras pessoas. Senão a nossa opinião, né, ela acaba interferindo na vida do outro. E o outro não está lá para eu interferir com as minhas opiniões na vida dele. Eu preciso ajudar ele, eu preciso só conduzir ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um psicólogo ele precisa passar por um processo de terapia. Eu já passei por alguns processos de terapia. Né? Quando eu era adolescente eu tive um processo de terapia. Depois, quando eu estava na faculdade, eu procurei novamente outro psicólogo. Na faculdade você aprende muita coisa, mas muita coisa vai mexendo com você. Então você precisa estar bem para que você ajude outras pessoas. É igual eu falei, é muito complicado. Como que você vai ajudar alguém que está com conflito se o seu conflito é igual àquela pessoa? Se você ainda não conseguiu resolver o seu. Eu sempre dou exemplo às pessoas assim, né? Como é que eu vou levar alguém em São Paulo se eu nunca fui lá? É óbvio, né, que eu estou dando um exemplo assim, para ir para São Paulo tem as placas, Sim. Mas na emoção não tem placa. Né? Cada ser é único, cada caminho é único. Eu não tenho uma plaquinha que eu vou seguir e falar, é isso, isso, isso. Não, cada pessoa é única. Eu gostei da sua fala quando você fala que o psicólogo ele apenas conduz a pessoa. Porque tem muita gente também que eu conheço algumas pessoas que já procuraram psicólogos e saem de lá nervosos, né? Sim. O cara não resolveu o meu problema. Quer dizer, você não vai resolver o problema de ninguém. Não. Quem resolve o problema é a própria pessoa. Né? Isso. A gente vai só ajudar, a gente vai direcionar, a gente vai questionar, a gente vai mostrar pontos para a pessoa onde ela possa enxergar, onde ela possa jogar luz naquilo que ainda é escuro, né? Mas de fato a gente não vai resolver. Seria muita prepotência nossa, né? Dizer assim, ó, faça isso, né? Aí eu tô colocando você numa forma. E você não é, você é única. Não tem ninguém que cabe na sua forma. Você não cabe na forma de ninguém. É verdade, né? É verdade. O Johnny, quando nós te convidamos, né? Nós chegamos a conversar um pouquinho e nós achamos interessante falar um pouquinho sobre a questão da pandemia. Sim. Né? Porque nós, eu, Carlinhos, às vezes conversando, né, Carlinhos, a gente percebe que aumentou muito, com a questão da pandemia, aumentou muito usuários de remédios. Sim. E a gente queria saber, na questão da psicologia, se houve um aumento de clientes, né, de pacientes, uns chamam de clientes, outros pacientes. Sim. Se houve esse aumento mesmo, ou se isso a gente está percebendo isso errado ou não? Realmente aumentou? O que a Cristina falou, eu queria até aproveitar e emendar, se aumentou o nível de sofrimento psicológico
Uhum. Isso aí, Sim. Carlinhos. O sofrimento psicológico, né, é terrível. Eu já Sim. passei por isso. E tem gente já reclamando, né, que eu Uhum. nunca vi pessoas alegres e estão falando disso. Sim. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né? A nossa região, ela traz ainda um histórico da FEMIG, né? Igual a gente aqui ouvia, né? E conheceu tão bem a FEMIG. Então, quando alguém fala assim, eu vou procurar um psicólogo, qual que é a pergunta que todo mundo fala? Você está ficando doido? Você é louco? Né? E eu falo, é o contrário. Né? Você vai no psicólogo é para você não ficar louco, né? E aí, o que de fato a gente vai percebendo isso mesmo. Eu acho que a gente ainda tem uma resistência das pessoas entenderem que saúde mental é saúde. Que não tem problema a gente ir num psicólogo, que não tem problema a gente ir num psiquiatra. Isso não há problema com isso. Mas às vezes eu sinto que ainda é uma barreira que a gente precisa ir vencendo. Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas já têm tido coragem de procurar. Eu falo que 2019, né, a minha experiência no consultório, eu nunca atendi tanta gente com ansiedade como em 2019. As pessoas, elas têm taquicardia, elas têm sudorese, elas têm tremor, elas têm dor no peito, e aí elas sobem a pressão, aí elas chegam no hospital, aí geralmente você vai num especialista, você faz inúmeros exames e no final a pessoa fala assim, não, eu tive um infarto. Um princípio de infarto, como as pessoas dizem, né? E no final o médico fala assim, o que você sentiu é psicológico. E aí a pessoa fala assim, mas como pode ser psicológico se eu tive todos os sintomas? Eu senti de fato, né, na pele. E aí, para as pessoas se darem conta, por exemplo, que isso é uma ansiedade. E aí, em 2019, eu percebi que foi um boom de ansiedade. O Brasil hoje é o país do mundo que mais se produz ansiedade. A doença do século é a depressão. Então, olha como que a gente tem que tomar cuidado com Que isso. por sinal, eu já tive em 1989 e é horrível. É horrível. Sim, sim. Né? E aí eu percebi que com a pandemia, as pessoas começaram a refletir um pouco mais sobre a vida. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente estava vivendo. E aí a pandemia, de algum jeito, ela nos mostrou que todos nós poderíamos ter uma doença que seria terminal. E aí o que eu faço da minha vida? O que eu fiz da minha vida até hoje? Como eu mudo a minha vida a partir de hoje. A partir de hoje. Né? E aí eu tenho percebido que isso realmente fez as pessoas, de fato, procurarem mais os atendimentos psicológicos, os lugares onde elas têm para falar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar para a nossa sociedade. É uma preocupação minha, hoje em dia, que eu tenho. E é uma preocupação que eu tenho, inclusive, para a nossa cidade. Quais são os lugares de fala que a gente tem na nossa sociedade? Por que eu estou dizendo isso? Antes, a gente tinha um hábito. A Cristina tropeçou na rua, arrancou a unha. O que a gente fazia? Visitava a Cristina. O Carlinho perdeu uma pessoa. O que a gente fazia? A gente ia no velório e visitava o Carlinho. Vocês percebem o quanto que hoje a gente está mais introspectivos, isolados, mais na nossa? Distantes. E aí com quem que a gente fala daquilo que a gente sofre? Com quem que a gente fala das nossas alegrias? Para quem a gente fala? A gente está cada vez mais sozinho. É um aniversário? A gente manda o WhatsApp. É um óbito? A gente manda um WhatsApp. É um casamento? A gente manda um WhatsApp. Que momentos que a gente se encontra? Aonde na nossa sociedade que a gente tem lugar para falar? Antes, né, no final da tarde, as comadres ficavam ali batendo papo. E as crianças brincando na rua, eu já fiz muito isso. Né? Os homens iam lá para jogar um futebol, não era assim? Quer dizer, tinha essa interação. E hoje? Nós estamos, às vezes, cada vez mais sozinhos. E isso é muito preocupante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 10 suicídios que acontecem, 9 poderiam ser evitados com conversa. Não precisa de medicação. Olha para vocês verem que interessante isso. Só que a gente está cada vez mais isolado. Nós sabemos, né, que tem alguns tipos
de esquizofrenia, por exemplo, que é muito importante a medicação, né? Essas coisas todas. Mas 9 poderiam ser evitados com conversa. E, gente, eu sempre falo, né? Quem um dia não esteve muito sufocado com alguma coisa e que você falou com uma pessoa, parece uma bola, né? Que murcha, né? Como que a Perde gente o fica- brilho. como que a Perde o gente, brilho. e a gente fica mais leve, mais tranquilo, E né? Johnny, eu sempre falei uma coisa, é a minha forma de pensar, Uhum. mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Antes da pandemia, eu sempre falava assim, gente, a tecnologia ela ajudou muito, Sim. um ponto, mas ela distanciou as pessoas, Uhum. porque hoje é muito prático, Uhum. né? Você consegue, em questão de segundos, você Uhum. consegue divulgar o que você quer, é Uhum. muito rápido. Uhum. Eu penso que foi o primeiro passo para o distanciamento. E depois da pandemia. Uhum. Aí juntou uma coisa com a outra Uhum. e acabou tornando o ser humano cada vez mais na sua. Muitas pessoas. E uma das coisas, Jones, Claro. que a gente, quando nós criamos a Hora da Prosa, um dos motivos era esse bate-papo, Uhum. sabe? Tentar criar algo que as pessoas pudessem participar, Uhum. né? E para ver que isso aqui faz muita falta. Sim. Eu, particularmente, gosto de gente, eu Uhum. gosto de bater papo. Eu detesto mensagem, eu não gosto muito de mensagem. Uhum. Pode ver que me manda uma mensagem, eu respondo aí uma semana. Uhum. Eu gosto de pegar o telefone e ligar, conversar. Sim. Eu gosto de gente. Uhum. E concordo plenamente com você quando você fala que o convívio Uhum. tira alguém do buraco. Do Eu buraco. vou usar um termo. Uhum. Mas é isso, né? Isso, Tira alguém é. do buraco. O Johnny, o outro dia eu estava lendo uma matéria e o sofrimento psicológico não começa assim forte de uma vez, né? De Uhum. impacto. Ele começa aos pouquinhos, Uhum. quando a pessoa vê está sofrendo. Sim. Eu penso que as pessoas deveriam procurar um profissional igual você já no começo, né? Lá no princípio, para poder você ter mais tempo para trabalhar isso, não Uhum. deixar a pessoa acelerar muito. A pessoa, igual a gente estava lá no começo falando, de vergonha, né, de preconceito. Uhum. Você acha que o brasileiro precisa mudar esse conceito e começar a procurar mesmo cedo, já que o sofrimento psicológico traz outros inúmeros, né? Uhum. E até também, você vê como é que é a coisa, afasta a gente de outras pessoas, acaba as pessoas se isolando. Então, não deveria o brasileiro já, perceber, estou começando, vai piorar e já buscar esse tratamento? Então, quando você fala, né, dessa vergonha, desse preconceito, eu fico pensando assim, ó, vergonha é a gente ser infeliz. Uhum. Eu gosto muito de uma frase de Dom Bosco que diz assim, a gente veio no mundo para ser feliz e ajudar o mundo a ser melhor. Sim. E aí, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ser feliz. E aí, se você acha que, olha, eu vou ser mais feliz, eu indo lá no cardiologista porque eu preciso tomar um remédio para pressão. Ótimo. Não espere você ter um AVC. Vá antes. E a mesma coisa é com o psicólogo. Por que essa vergonha, né? Medo. Medo. Tem gente que tem medo. É muito interessante no Mas consultório, eu às acho vezes. que o medo, Johnny, desculpa te cortar, mas eu acho que esse medo, porque quando a gente procura um psicólogo, eu já fiz várias terapias, Uhum. quando a gente procura um psicólogo, na realidade, a gente acaba se encontrando. Sim. E eu penso que o medo é o medo de você se encontrar. E às vezes até se decepcionar com você mesmo, né? É a gente mudar a nossa vida, né, Cristina? E isso às vezes não é fácil. A gente assumir a nossa vida, isso não é algo fácil. Ter depressão é horrível, mas ela te dá algum ganho secundário com isso. E às vezes é melhor a pessoa ficar nessa posição. Olha, a Cristina tem depressão. Então hoje precisa que alguém fica lá no hospital de acompanhante com o Johnny. Aí a gente fala assim, a Cristina a gente não vai mexer com ela, porque ela tem depressão. Tá vendo como é que você teve um ganho aí? Né? Então assumir a nossa vida não é algo fácil, não.
né? Você falar assim, olha, eu vou dar conta da minha vida, eu vou pagar as minhas contas, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ir estudar, eu quero ir embora morar numa outra cidade, eu quero abrir meu próprio negócio. Tá vendo como é que isso dá trabalho? E às vezes é melhor a gente ficar onde? Na sombra. O protagonista é o que mais ganha na novela, mas é o que mais trabalha, é o que mais aparece. E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser figurante da nossa vida, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar aí sempre à sombra, sempre alguém mandando na gente e a gente aceitando isso, né? Hoje é o dia que a gente grita, né? Independência ou morte. Na nossa vida também nós podemos gritar, vamos ser independentes ou vamos morrer? Não morrer de corpo, mas morrer por nossos sonhos, pelas nossas vontades, né? Então vamos gritar independência, né? E interessante, Johnny, quando eu tive esse problema de depressão, a graça de Deus, quando eu me libertei disso, nossa, a vida realmente ela passa a ter outro sabor. Sim. Né? Uhum. Ela passa a ficar mais colorida. Uhum. E sinceramente, no meu caso, ela me fez crescer muito. Sim. Amadurecer, é interessante. O sofrimento, ninguém quer passar por ele, né? Mas o sofrimento ajuda as pessoas a crescerem, a amadurecerem. Olha, as pessoas que todos nós conhecemos que tiveram algum problema, né? Ou mesmo, por exemplo, que passaram pelo Covid. A gente tem que sair melhor, né? A gente precisa prestar mais atenção. Quando você falava, por exemplo, Cristiano, das redes sociais, da internet, né? Eu fico pensando como que isso está perigoso, como que isso tem adoecido a gente e o outro. Porque às vezes eu não tenho a coragem de falar com você pessoalmente, mas no teclado eu posso te denegrir. E quanta gente não tem ficado adoecido com rede social? Quanto tempo do nosso dia a gente passa no celular, né? Hoje em dia ele é uma ferramenta de trabalho, ele é uma diversão, mas a gente não pode perder isso, né? Essa conversa, esse contato com o outro, né? A visita. Eu, graças a Deus, Johnny, nas redes sociais podem falar o que quiserem de mim, que eu nem vejo. De mim eles podem falar à vontade. Sim. Porque eu uso o celular como ferramenta de trabalho, mas assim, é raro eu colocar alguma coisa na rede social. E Cristiane, tem muita coisa bacana na internet, né? Sim. Olha, assim, é um mundo. O que a gente precisa fazer é isso, é saber usar, né? Filtrar, né? E não perder isso, né? Essa conversa, um encontro com os amigos. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, mas a gente não pode perder essas coisas, né? Sempre o outro, né? É eu e o outro. Nós vivemos em sociedade, nós não somos uma ilha, né? E assim, eu acho, eu fico triste de ver as pessoas que se isolam, né? Passam pela vida e não deixam nenhum legado, não deixam nenhuma história, não é? E cada ser humano é único, né? Todo mundo tem uma história bonita. E acho que a gente precisa reconhecer as coisas boas que a gente tem, que a gente pode fazer. E eu fico pensando assim, né? Quando a gente morrer, o que as pessoas vão dizer de nós, né? É só as nossas histórias que vão ficar aí, né? É só isso. O nosso legado vai ser esse, o bem que a gente fez. Eu fico pensando, por exemplo, hoje em dia a gente tem visto muito psicólogo atuando em empresa, né? Sim. E qual que é a principal função do psicólogo numa empresa? Promover o ser humano que está ali. Mostrar para ele das capacidades dele. Quantos por cento da nossa capacidade que a gente usa, né? Às vezes a gente usa, sei lá, 5%, 10% daquilo que a gente é capaz de fazer. Quando eu parabenizei vocês, né, pela Hora da Prosa, por essa iniciativa, é que às vezes tem tanta gente bacana ao nosso redor e a gente não consegue reconhecer aquilo de bom que a pessoa tem, né? Eu escrevo, né, para o Jornal do Sítio e a minha coluna chama Santo de Casa. Por que a minha coluna chama Santo de Casa? Porque existe um ditado popular aí que santo de casa não faz milagre. Mas faz. Né? Eu estou contradizendo ao ditado, né? Por quê?
Porque tem tanta gente bacana, tem tanta gente que faz a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa cidade, né? Tem tanta gente bacana aí que faz coisas incríveis. O que a gente precisa fazer? Ter um olhar atento, né? Valorizar essas pessoas. E Johnny, é interessante, depois que nós começamos com a Hora da Prosa, nós mesmos, né, Carlinhos? Nós estamos ficando surpresos. Sim. Com aquilo que a gente também não percebia. A gente está aprendendo, E né? Claro. cada terça-feira é um aprendizado para nós. E a gente que está em casa, a cada terça-feira a gente fica na expectativa. Quem será o convidado ou a convidada de hoje, né? Quem será que vai contar uma história? E é muito legal quando você sempre pergunta assim, no início das prosas, né? Quem é a pessoa? Porque aí, além daquele profissional que vem aqui, a gente conhece um ser humano, né? Porque por trás de todo profissional existe um ser humano, que a gente precisa ter respeito, carinho, né? Existe uma história. Existe uma história. Uma história. Eu penso que uma das coisas que a gente está precisando muito ter com as pessoas é caridade. E às vezes não é só a caridade da gente levar 1 quilo de feijão, mas é a caridade da gente perguntar ao outro como que ele está, da gente ser compreensivo, né? Com aquilo que o outro tem, porque é a história dele. Às vezes lá no consultório alguém vai me contar uma coisa, ele conta até baixinho, Pra assim, ninguém ouvir. pra ninguém ouvir, né? Achando que vai ter alguém atrás da porta ouvindo, né? Mas é isso, né? Porque quando você tem um problema, às vezes você mesmo já se julgou, você mesmo já está com preconceito contra você, contra aquilo que você sente. E o julgamento primeiro vem da gente, então não precisa do outro nos julgar, precisa do outro nos ajudar, né? Para que a gente realmente possa sair daquela condição e ir para uma condição melhor. Gostei dessa fala. Interessante. Repete, por favor, Johnny. Eu gostei disso. Que a gente não precisa de ninguém nos julgar. Não precisa de ninguém nos julgar, não. O maior julgamento é nosso. A gente quer errar? Não, ninguém. Mas a gente erra. E é tão triste, às vezes, quando a gente erra e quando vem alguém ainda mais e nos aponta ainda mais o nosso erro. O erro já está ali, o problema já está ali. O que a gente vai fazer com ele? Não, vamos encontrar uma solução. Então, acho que a gente está precisando dessa caridade com o outro, dessa caridade da gente entender por que o outro fez aquilo ali. Por que o outro é daquela forma? Por que o outro é daquela maneira? Imagine assim, né, Cristina? Você tem 2 irmãos. Sim. E vamos colocar numa hipótese aí que seu pai era um homem muito agressivo. E você lá, quando criança, o seu pai te agrediu. E um dos seus irmãos estava do lado e não fez nada com você. Aí você chega na terapia hoje e fala, Johnny, eu e meu irmão a gente não se dá bem. Porque a gente tem muitas diferenças, não sei o quê. E na terapia é sempre assim, né? É um iceberg. A gente fala disso aqui, mas daqui a pouco a gente está falando disso aqui tudo. E aí você fala, mas eu e meu irmão, desde criança é assim. Porque eu me lembro que uma vez eu apanhei do meu pai, meu irmão estava do lado e não fez nada. E às vezes, Cristina, a gente carrega isso como uma coisa sólida. Olha, eu não gosto do meu irmão, não me dou bem com meu irmão, pronto, acabou. Ponto final. E às vezes o psicólogo vai chegar lá e falar assim, mas como é que o seu pai era com o seu irmão? Ah, meu pai também era muito agressivo com o meu irmão. Eu lembro que ele bateu no meu irmão, não sei o que, não sei o que. E às vezes você vai chegar à conclusão que seu irmão não fez nada com você, porque ele também tinha o mesmo medo do seu pai como você tinha. E às vezes você vai conseguir, por exemplo, enxergar de uma outra forma. Não é que ele foi omisso com o seu sofrimento. Talvez ele sofreu tanto quanto você e não conseguiu fazer nada. E acho que a terapia ela nos ajuda a isso, E sabe? às vezes carrega o mesmo sentimento. Isso, E por isso que eu acho que a gente precisa ter essa caridade, sabe? De ouvir mais o outro, sabe? De entender o outro. Por que o outro age dessa forma, né? Às vezes a gente, por exemplo, passa na rua, vê alguém ali, às vezes bebeu, às vezes alguém está caído, né? A gente fala, fulano é vagabundo. Não, pergunta por que ele está bebendo, né? Sabe qual o motivo que foi que levou ele à bebida? Então acho que essas coisas é importante a gente se perguntar. Eu falo que o psicólogo pergunta muito, né? E é importante a gente perguntar isso. Por que a pessoa é assim, né? Por que a pessoa é dessa forma? Acho que isso é bacana. E interessante, né, Johnny? Igual você está falando de família. Eu falo pela minha. Família é pequena, né? Mas nós sempre nos vemos muito bem. Eu tenho até medo de falar essas coisas, sabe? Eu falo assim, a gente fala pode mudar, né? Graças a tem que Deus. propagar o bem. Né? Mas, por exemplo,
Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas assim, quando tinha que chamar atenção, chamava, lógico, Claro. mas todos dois sempre foram muito bacana com a gente. Por sinal, meu pai era bem moleque, né? Minha Uhum. mãe também era uma pessoa muito alegre. Eu e meus irmãos somos 3 pessoas diferentes, Uhum. mas nos damos muito bem. Uhum. E eu penso que é isso, vem lá da infância, né? Sim. E quando a gente brigava, por exemplo, Uhum. eu lembro que minha mãe colocava na frente do outro e falava, tem que pedir desculpa, Uhum. né? Tem que se desculpar, vocês são irmãos. E nós crescemos dessa forma e graças a Deus Sim. eu sou muito feliz de fazer Uhum. parte da família que eu faço. E é isso, né, Cristina? Assim, por que a gente muda a vida da gente? Porque uma hora a gente precisa se questionar, né? Por que eu sou assim? Por que eu estou fazendo isso, né? Eu acho que é a partir daí que a gente começa a viver de forma diferente mesmo, né? Que bom que você nasceu nessa família, né? Graças a Deus. E talvez porque seu pai e sua mãe também vinham dessa família, e aí a gente vai passando. Eu falo, a gente tem que propagar o bem. Eu percebo que muitas pessoas às vezes têm uma preocupação assim, né? Com uma herança genética, né? Meus pais são diabéticos, então eu tenho que ficar de olho, porque eu posso me tornar diabético. Mas e quando os seus pais são agressivos? Será que você tem essa preocupação de também ser agressivo com as outras pessoas ou com os seus filhos? Porque às vezes a gente reclama da mãe gritar, mas às vezes no nosso trabalho, às vezes a gente fala mais alto com as pessoas. Às vezes a gente reclama que o pai, ele é agressivo, mas às vezes a gente também é agressivo com os nossos filhos. Então tem uma hora que a gente precisa parar de repetir, senão vira um ciclo vicioso, Sim. né? Então uma hora a gente fala, opa, peraí, que tal eu fazer de forma diferente? Que tal eu ser de forma diferente? E isso seria uma programação da mente? Tem algumas coisas que a gente aprende, né, Carlinhos? Uhum. E aí a mente vai repetindo. E tem É coisas que a gente mecânica. nem sabe por que a gente repete. Por isso que é importante, às vezes, a gente se questionar. A gente perguntar, mas por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Porque, de fato, a gente vai repetindo mesmo. Meu pai falava que a vida era uma novela, só mudava os atores. Sim. Ele sempre falava isso. Aham. E né? Quando você deixa, realmente uma repetição. E o que eu falo? A gente precisa evoluir, né? Hoje a gente está aqui, olha, amanhã eu vou estar aqui. Então acho que isso que é o bonito da vida. Agora, Johnny, eu percebo que também a idade nos ajuda muito. Muito. Né? Uhum. Depois que a gente passa dos 18, como eu, não, mas depois que, eu falo por mim, depois que eu passei dos meus 40 anos, hoje eu estou com 55, apesar de parecer que tenho 100, Uhum. mas eu percebo que depois dos meus 40 anos, eu comecei a ver a vida bem diferente. Sim. E eu acredito que muita gente passa por isso. A sabe? gente passa a deixar de ter medo de algumas coisas. E a idade, ela nos traz a sabedoria, né? Quem dera se quando a gente tivesse 18, né? Eu tô com 18 em cada perna, né? Mas quem dera se quando a gente tivesse 18, a gente tivesse uma maturidade de quando a gente tem 36, igual eu, né? E eu tenho certeza que quando eu tiver 50, eu vou estar com outro tipo de maturidade, né? Só que vocês percebem como que a vida hoje em dia está agitada, exigente, e a gente quer dar resposta muito rápida, né? Eu acho que um dos grandes desafios que hoje o ser humano tem é viver de forma simples. E aí eu falo que viver de forma simples não tem nada a ver com dinheiro, não. É a gente ter uma simplicidade de coração. Porque o mundo faz a gente sempre querer mais, mais, mais e mais, né? Leva a gente ao consumismo. Sonhar é muito importante. O dia que uma pessoa para de sonhar, ela está acabada. Mas às vezes a gente tem um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, um pouco de sabedoria para a gente lidar com as coisas. Ser uma pessoa simples. Acho que isso é uma coisa que a gente está precisando ser um pouco mais. O Johnny, o papo hoje está ótimo, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Mas eu queria fazer uma pergunta. Nós começamos a falar aí da pandemia, né? Do grau de ansiedade que aumentou no ser humano. Como psicólogo, o que você sugere para o nosso dia a dia? Né? Porque deve ter alguma forma na prática. Sim. Da gente tentar melhorar essa ansiedade. Sim.
Então, tem algumas coisas que eu acho que é muito interessante para a gente pensar na nossa saúde mental. Eu sempre procuro pensar assim, olha, a psicologia ela precisa ser prática. A gente precisa colocar ela no nosso dia a dia, né? Ela precisa ter funcionalidade na nossa vida. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar. Falar de nós, falar das coisas, falar da vida, do passado, do presente, do futuro, sonhar, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas penso que tem algumas ações que elas podem colaborar muito conosco. E dentre uma das ações que eu gosto muito é a arte-terapia, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, eu tenho sentido muita falta na nossa sociedade, e nos tempos de pandemia ainda mais, de espaços onde a gente possa falar da gente, onde a gente possa mostrar, demonstrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Às vezes eu falo assim, né? Muitas coisas que você deveria falar para alguém a gente posta nas redes sociais e a gente acaba se expondo, né? E tem coisa que não é pra gente falar nas redes sociais, tem coisa que é pra gente falar com um amigo, com um familiar, né? Lá no nosso trabalho, enfim, no psicólogo, no médico, né? No padre, né? Tem coisa que é pra gente, a gente tem que direcionar. Mas eu acho que a arte-terapia é muito importante. A gente tem percebido que às vezes as pessoas ficam igual o formiguinho, que tem até o caminho. Eu vou, trabalho, volto para casa, amanhã eu trabalho, volto para casa. É uma rotina. É uma rotina. Eu não coloco nada de sabor na minha vida. Eu costumo dizer que a nossa vida é igual aqueles caldeirão de arroz que tem lá na escola, né? Deste tamanho que é a nossa vida. O que dá sabor a esse caldeirão de arroz? Um punhadinho de sal, né? O tempero, a gente precisa colocar esse tempero na nossa vida, esse punhadinho de coisa para nos alegrar. E eu acho que a arte-terapia é muito importante, né? Antônio Carlos, a gente tem um celeiro, né, de pessoas que mexem com artesanato. E eu acho que seria muito importante que a nossa cidade explorasse ainda mais isso. Porque eu acho que através da arte que as pessoas fazem, elas falam muito delas. Se hoje a gente der, né, não sei se vocês têm habilidade, eu não tenho, mas se a gente der para nós aqui uma tela e fala assim, vocês três vão pintar um quadro aqui hoje. O que a gente vai pintar? Aquilo que faz sentido para nós. E aquilo que faz sentido para nós é a forma que às vezes a gente tem de demonstrar o que a gente está sentindo, as nossas emoções, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Então acho que todo mundo sonha em se aposentar, inclusive eu, né? Eu também sonho em me aposentar. Mas o que eu tenho percebido é que às vezes as pessoas aposentam e elas não sabem o que fazer da aposentadoria. Às vezes as pessoas se sentir inútil. né? Às vezes as pessoas tiram férias do trabalho e elas se sentem culpadas de não estarem indo trabalhar. Olha que loucura isso. Então acho que a gente está precisando só. Eu trabalho, eu tenho as minhas obrigações de casa, mas o que me alegra? O que me encanta? Eu gosto de andar de bicicleta. Que ótimo! Vamos andar de bicicleta. Eu gosto de fazer crochê. Que ótimo! Vamos fazer crochê. Ah, eu gosto de ler. Vamos ler. Ah, eu gosto de fazer bolo. Vamos fazer bolo, né? E eu acho que a gente está precisando colocar um pouco mais disso na nossa vida, sabe? Colocar esses temperos, né? Que dão sabor à nossa vida, que não faz bem. Que às vezes a gente até esquece. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, se aparecesse um gênio, né, da lâmpada mágica na sua frente e perguntasse para você assim, o que você quer que eu realize para você? Às vezes as pessoas não sabem dizer. E o que vai nos fazer feliz? Às vezes é a coisa mais simples, às vezes é fazer um bolo, nos deixa feliz, né? Às vezes é a gente ir lá e expressar o que a gente sente, as nossas emoções, através de um desenho. Acho que a gente tem muito a explorar isso. A gente tem percebido que os grupos têm crescido muito. Por exemplo, no SUS mesmo a gente já encontra isso, né? Antes o psicólogo ficava lá, atendia uma pessoa. Digamos que o psicólogo fica 8 horas por dia, no máximo que ele vai conseguir atender é 8, 10 pessoas. Mas, por exemplo, ele faz um grupo para gestante, né, de tabagismo, ele vai conseguir atender 15 em 1h30, por exemplo, 10 pessoas. E eu acho que a gente precisa investir um pouco mais nisso. Eu acho, por exemplo, formidável aqui em Antônio Carlos o grupo da terceira idade. É ótimo. Né? Olha a movimentação que elas e eles, né, que agora também a gente tem homens no grupo, sim, a movimentação que eles fazem na vida deles. Então acho que isso é tão bacana. A gente precisa colocar mais isso.
Eu não sei se você já observou também, que a pessoa quando ela aposenta e ela resolve fazer uma outra atividade, que sai daquela rotina, porque passa às vezes 30 anos fazendo a mesma coisa. Aí aposenta e resolve mexer com outro tipo de atividade, a impressão que eu tenho é que ela até se renova. Sim. Não é? A mente, até fisicamente Até a pessoa fisicamente. se renova. Acho que isso é uma coisa para a gente pensar muito, sabe? A gente precisa investir mais nesses encontros, nas pessoas, nos grupos. As pessoas têm muito potencial. E ao mesmo tempo as pessoas estão precisando muito falar. E a gente precisa saber muito escutar as pessoas, as demandas das pessoas. Muito interessante o papo, viu? Uma A prosa aula. de hoje está ótima. Uma aula. Né? Uma aula. Ô Johnny, infelizmente, né, nosso horário está quase terminando, mas ainda não está terminando. Só que eu vou dar um intervalo que eu quero agradecer, gente, a Cida Garcia, né, pelo presente hoje, mandou esse bolo maravilhoso para nós. E ela também mandou para nós, Carlinhos, esse presente aqui, ó. Olha que suplá lindo, né? E a Cida, ela tá sob encomenda, viu, gente? Esse suplá maravilhoso. Olha, Johnny, de muito bom gosto. Antônio Carlos não é um celeiro de gente talentosa? Na hora que você falou, eu ainda olhei aqui para a mesa. Então, gente, olha, Cida Garcia, muito obrigada, né, em nome da Hora da Prosa, pelo bolo que nós vamos saborear daqui a pouco, né? E parabenizá-la também pelo belo trabalho que você está fazendo do suplá. Muito bonito, não é? Muito bonito. Então, gente, ó, um suplá é um ótimo presente para o Natal, para o aniversário. E, nossa, você pode presentear os amigos. Então é só procurar a Cida Garcia. Deixar a mesa mais bonita para receber as pessoas com uma prosa. Por uma prosa, não é isso? Isso mesmo. E eu quero também aproveitar e falar da farmácia, né? Nós temos aí a farmácia. Agora eu posso falar de quem que é a farmácia, sabe, John? Porque no início eu não podia falar. Essa farmácia é do meu sobrinho, viu, gente? É a drogaria Bem Popular Brasil. Então, se você ainda não foi lá conhecer a farmácia, vai lá, dá uma olhada, faz uma pesquisa de preço, não é? É mais uma opção. E a farmácia Bem Popular, ela faz entrega domiciliar através do telefone 99816, não está dando para ler aqui, 5, agora ficou difícil, Carlinhos, mas eu vou dar o telefone fixo, 34590911, 34590911. Bem, o celular, gente, é 998165517, né? Você que ainda não deu o prazer de conhecer a drogaria Bem Popular, vai lá para fazer uma pesquisa de preço. E nós, o Johnny, gostaríamos muito de deixar aqui um convite, porque eu sei que você vai lançar um livro. Vai lançar um livro, Carlinhos. E antes da gente terminar, Johnny, eu queria que você falasse. Né? Eu sei que você não é o momento dessa fala, mas que você colocasse para as pessoas o porquê que você está lançando esse livro. Assim, uma coisa bem breve, só para a gente começar a iniciar uma nova Hora da Prosa, que aí nós vamos trazer o Johnny, não como psicólogo, mas sim como escritor. Então, como você disse no início, né? Eu nasci e fui criado na comunidade do Fagundes, né? Um tempo também eu morei no Capão da Cerca, então assim, a minha família, minhas origens, né? Mãe Fagundes, pai Capão da Cerca. E a minha circulação foi por ali. E aí, há um tempo atrás, eu tive a curiosidade de pensar, por que Fagundes é São Roque? E é um santo que não é tão popular, tão conhecido, né? E a partir daí eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a conversar com algumas pessoas e surgiu a questão de procurar saber por que São Roque é o padroeiro do Fagundes.
E aí a gente vai ter que marcar uma outra hora da prosa. Não pode contar agora. Mas aí, em outubro, né, se Deus quiser, eu vou estar lançando esse livro contando a história do Fagundes. Né? A gente já está no momento assim, de finalização do livro. Depois do livro do Fagundes, tem umas outras ideias vindo aí. Mas foi um trabalho muito interessante, muito bacana de conversar com as pessoas, das pessoas contarem as histórias e da gente falar mesmo, né, das nossas origens, né? Que a gente não pode perder de onde que a gente vem, né? É verdade. E aí por isso que eu resolvi escrever sobre a história do Fagundes. Então já fica aqui o nosso convite, quando você lançar o livro, você vai entrar em contato comigo ou com o Carlinhos, nós vamos marcar que nós queremos muito, muito conhecer esse livro, né, Carlinhos? Com a capa dele aqui. Lógico, lógico. Bem, Johnny, você quer despedir das pessoas? Fique à vontade. Sim. Primeiramente, agradecer vocês, né, pelo convite, agradecer a todo mundo, né, que teve a paciência aí de ficar nos assistindo, né, nos ouvindo, e fazer um pedido, né, que a gente possa ser mais gentil um com o outro, né, que a gente possa ter a gentileza de levar o bolo, né, e que a gente possa ter a gentileza de sentar, de ouvir, de julgar menos as pessoas, né? E de entender mais qual que é a história de vida de cada um, né? Essa é a minha mensagem. Gentileza gera gentileza. E a gente está precisando ser mais gentil na nossa sociedade. Com certeza, com certeza. Carlinhos, você quer falar alguma coisa para encerrar? Gente, antes de encerrar, eu queria que nessa noite todos nós pudéssemos tirar um minutinho, né, do nosso tempo, fazer uma oração, porque hoje é uma data muito importante, né? Há muito tempo atrás, no dia 7 de setembro, houve a independência do Brasil. Então, eu queria pedir a cada um de vocês que hoje fizesse uma oração pedindo a Deus, né, que nos dê a sabedoria, que dê o discernimento para as pessoas que governam o nosso país, que governam o nosso município, para que torne o nosso país, o nosso município, cada vez mais agradável de se viver, né? Que realmente faça essa independência ser verdadeira, né? Então, a você aí, ó, que é brasileiro, que é Antônio Carlense, faça uma oração hoje pelos nossos governantes. E no mais, meus amigos, nós queremos agradecer você, Johnny. A prosa foi boa demais. Que bom. Pena que passa muito rápido, né? Mas nós vamos ficar aguardando. Agora vai ser o contrário, você que vai nos falar quando vai vir. E você que está nos assistindo, não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, né, diretora? Nós já passamos de 200 inscritos, tá indo devagarzinho, mas nós estamos muito felizes com isso. Já tem mais de 1000 visualizações no canal, mas você pode nos ajudar. Peça o seu amigo, alguém da sua família, as pessoas que você conhece, para se inscreverem no canal. Nós estamos com 202 ou 203 pessoas. Se cada um desses pedir a 10 amigos, olha como é que a gente cresce rápido. Então nos ajude. Vai lá no canal Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Nos ajude. Escrever e dar um like, né? Eu custo aprender esse negócio de like, isso é meio complicado ainda para mim. Gente, uma boa noite a todos, uma ótima semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Fiquem com Deus!